A paz do Senhor, povo de Deus. Voltamos de novo, não deu certo transmitir pelo celular. Vamos entrar agora pelo estúdio aqui da igreja, porque o sinal aqui no celular estava horrível. E sabe como é que é uma guerra também, né? Então eu estou aqui com meu irmão Rudinei, esse jovem que chegou aqui na Resgatando Almas. Já faz quantos dias que você chegou aqui, irmão? Quarta-feira, né? Ele vai contar um pouquinho a experiência da vida dele, o engano que Satanás enganou a vida dele por 14 anos. E vai despertar muito. Eu nunca vi um testemunho como esse daqui, né? Eu já vi vários testemunhos, mas não tão profundo, né? Como do nosso irmão Rudinei. Amém, irmão Rudinei? Amém. Então conta para os meus irmãos que vai estar assistindo essa live ou vão ver depois a experiência da tua vida e o que Jesus está fazendo até esse presente momento. Você pode começar a relatar lá de trás para eles entenderem um pouco, tá bom? A paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Então vou estar relatando um pouco do meu testemunho, né? Um pouco por cima, porque se for contar detalhado é bastante coisa. Então a minha vida começou já meio que depressiva, porque desde criança eu já me sentia rejeitado, né, por familiares. Então foi uma gravidez indesejada. Fui crescendo, né, com a minha avó. Então eu não tive muito contato com a minha mãe. Com minha avó, ela não tinha muito o discernimento de instruir, né, eu no que deveria ser. Então, as pessoas que moravam perto de nós começaram a me abusar. Não consigo lembrar exatamente com quantos anos isso iniciou. Mas aí, pessoas começaram a falar: "Ai, parece menina, né? Tem jeitos diferentes." Isso começou a entrar na cabeça. Pessoas bem próximas começaram a falar: de repente nasceu em um corpo que não era para ter sido. Ó, Satanás lançando a seta, né? Sim. E isso começou a trabalhar na minha cabeça. O inimigo começou a trabalhar com pessoas bem próximas. Então, pessoas que de longe, né, moravam lá em Porto Alegre também, que era parente da minha avó, começaram a falar: de repente você nasceu, né, e não era para você ter nascido assim. Ou de repente você é hermafrodita, né? Então o inimigo ele lança nas pessoas para trabalhar desde a infância. Isso começou a entrar na minha cabeça e eu coloquei que não era aquilo que estava certo. Alguma coisa tinha errado. Então muitas vezes quando tinha oportunidade, antes dos 14 mesmo, né? Então eu já pegava roupas femininas, colocava, e isso, né, me satisfazia. Eu achava que aquilo lá era legal. Começou a criar uma fantasia na tua mente ali já, né? Isso. Começou a trabalhar a mente, né, com o propósito do inimigo mais à frente. Aos 14 anos, sendo uma cidade pequena, comecei a pensar: tenho que ir para a cidade grande, tenho que resolver isso, né? Então tenho que ver como é, né, viver como mulher. Fui, larguei as coisas lá com a minha avó, fui morar com a minha irmã para tentar, né, viver como eu queria, que eu achava que era o certo, né? Então os preconceitos antes vinham muito ataque também. Aí fui, comecei a vestir, andar da maneira que eu queria, começava a me maquiar, e junto com as gurias, né? O pessoal já ia trabalhando para botar na minha mente que eu podia, né, ser daquele jeito. Então me maquiava. A maquiagem não é de Deus, né? Já fala, maquiagem maquia a imagem de Deus. Então é errado, porque transforma realmente. Se os irmãos for parar para ver, alguém se maquia, tem muitas pessoas usadas pelo inimigo fala: "Nossa, como você tá diferente, quase nem te reconheci." Os elogios vêm, isso vai trabalhando na tua cabeça. E muda totalmente a performance, né? Fica totalmente diferente. E ali você começou a usar e ficar se achando outra pessoa, né? Sim,
E é ali que começou o processo da documentação, mudar tudo, não? Não, aos 14 anos não. Aí eu peguei, vim da cidade que eu morava, porque lá passava muita necessidade. Então, com quem eu estava lá, nós estava passando aperto, a gente teve que, pensamos, vamos para minha avó, pelo menos lá tem, né, alguma forma de a gente se alimentar, porque estava bem crítica a situação. Fomos para casa do meu irmão. Ali a gente foi, ele era da igreja, ele era dessa doutrina também. Ali que eu conheci a verdade aos 14 anos. Então, você, ali com 14 anos, você já conseguiu chegar perto da verdade, né? Chegou na Sim. verdade, né? Na verdade. Conheceu Sim. a doutrina. Uhum. Conheci a doutrina, sabia que aquilo lá era o certo, mas porém eu tinha um desejo no meu coração. Eu fiquei muito pouco tempo lá no meu irmão. Mas o desejo de ser mulher ainda continuava muito forte. Era muito forte, eu não conseguia me libertar daquela situação, né? Então, foi pouco tempo ali, começamos a passar um pouco de necessidade também. O inimigo trabalhou para nós ir para a casa da minha avó novamente. Fomos, fiquei mais um tempo, mas a transformação começou, porque depois que eu fui para minha avó, comecei a pesquisar hormônios, né? Como que eu poderia fazer, e ali começou o processo de tomar hormônios. Então eu comecei muito cedo, lá nos 15 anos mais ou menos, eu comecei a tomar. Aí já começa a transformação, né? Começa a mudar o corpo, começa a ficar diferente o teu agir, a forma de falar. E aí eu pensei na minha cabeça, não posso ficar numa cidade pequena, né? Então, mais ou menos os 16 anos, a gente foi para a casa da minha mãe, novamente em Caxias. Não dava certo, por situações pessoais da minha mãe, né? Então, a gente resolveu, eu e a minha irmã, ir para Porto Alegre. E aí começou, em Porto Alegre, nós ficamos na casa de uma pessoa também. Não conseguia emprego, não conseguia de jeito nenhum. E aí, a minha irmã, ela conseguiu, depois de um tempo, um emprego, e conseguimos sair da casa dessa pessoa que nós estava. E eu não conseguia, né? Não tinha como, porque a documentação era a verdadeira, né? Então não tinha. Aqui você nasceu, né? Isso. Foi a Rudinei. Isso. Daí você teve que começar a mudar tudo ali. Sim, eu comecei a mudar tudo, porque para mim era bem difícil eu falar que era Rudinei. Então eu não aceitava. Não aceitava de jeito nenhum. E eu comecei o processo da falsificação, né? Então eu peguei e falsifiquei a minha certidão. Fui no cartório e fiz toda a documentação. Começou a mudar tudo. Comecei a mudar tudo. E a minha irmã, ela me indicou numa empresa, né? Aí nessa empresa, aos 17 anos, eu comecei a trabalhar, carteira assinada. Aluguei um kitnet assim bem próximo. E ali eu comecei a trabalhar normal, como a vida que eu queria, com o nome feminino, tudo, né? Como eu desejava no meu coração, achando que era o correto, né? E aí, trabalhando ali, eu vi uns comentários de pessoas que tinha uma menina que ela roubava, que ela tirava, né, por baixo e saiu com um valor. Então o inimigo começou a trabalhar que eu poderia fazer o mesmo, né? Então eu comecei a roubar também lá dentro da empresa, porque eu precisava ter a vida como mulher, eu pensava que eu precisava. Então dali, desse trabalho, roubando e tendo salário, eu fui atrás de botar o silicone, porque na minha cabeça, se eu botasse silicone, eu tinha alguma maneira de me defender, né? E aí, durei mais ou menos uns 7 meses na empresa. Depois fui desligado, né? E ali, quando eu saí dessa empresa, logo em seguida aconteceu tudo muito rápido. Então eu cheguei um certo dia em casa, a minha irmã, ela tinha saído também do kitnet, né? Porque ela me ajudava. Ela tinha saído porque ela se casou com um rapaz e foi embora. Daí começou a minha depressão. O que eu vou fazer?
Para onde eu vou? Cidade pequena eu não posso. O que eu vou fazer da minha vida? Aí comecei a pegar jornais, né? Ver casa de prostituição, ver tudo, né? Lá na região de Porto Alegre. E aí tinha uma conhecida minha, né? Que na época era uma conhecida, uma amiga, né? Bem, sim, eu conheci ela muito repentinamente. E ela me falou que ela às vezes ia lá fazer extras, né? E ela conseguia um bom dinheiro. Então, para eu ir ver, liguei para algumas, né? E uma pediu para eu ir lá me apresentar. Fui na primeira vez ninguém desconfiou que eu não era mulher. Então, os donos, nossa, só faltou implorar para eu ficar na casa. Apesar que tinha muitas mulheres também bem atraentes, mas já é o inimigo usando, né? Porque ele cega. Ele vê como algo. cega, né? Sim. Cega mesmo, meus irmãos. Sim. Muitos são enganados. Cega de uma forma tremenda. Aí eu não tive coragem de falar. Peguei e fui para casa. Liguei. Falei. E eles, não. Tudo certo. Pode vir para cá. Pode vir. Aí fui, né? Comecei para eles conseguir, eles falaram assim: no começo você nem precisa fazer nada, você pode só pegar em dose, porque a dose ela ganhava uma taxa. Então cada cliente que toma, as meninas ganham um valor, né? Então eles começaram a me falar isso. Olha só como que Satanás ele é sujo, né? Ele começa primeiro. Não, você não precisa fazer nada, você vai só, né? Você não vai nem fazer nada e vai ganhar dinheiro. Sim. E ali começa o engano, né? E vai se afundando. Por que ele está aqui hoje? Você vai entender só no final, tá bom? Continua aí, você que está assistindo essa live junto conosco, que você vai entender aonde Jesus começou a agir na vida dele. Mas ele vai... E se for para contar tudo aqui, vai passar o resto da noite, tá bom, meus irmãos? Então ele vai continuar agora. O restante, tá bom? Pode continuar, Rodinei. Certo. E daí fui para casa, o lugar que eu tava. E aí depois, no outro dia, comecei a trabalhar, né? Só que não tinha aquela coragem, porque alguma coisa me travava, né? E aí eu comecei a beber, porque esses lugares eles oferecem bebidas, doses para estimular as gurias ou quem está trabalhando lá a ficar mais alegre, assim, que eles falam, né, para conseguir. Aí a chefe, porque era 2 donos, ela gostou muito da situação, porque na cabeça dela dava muito dinheiro, então ela colocou um anúncio. Choveu de homens ligando. Eu fiquei o dia inteiro atendendo o telefone. Homens à procura de pessoas do mesmo sexo. Pessoas procurando, né, para satisfazer os seus prazeres carnais. Falei para eles que não tinham onde ficar. Eles falaram: sem problema, tu vai morar aqui, então pode ficar um tempo até tu conseguir se estabelecer. E aí começou a vida na prostituição, nessa casa, na boate, né? E ali começou um tormento a tua vida, né? Que você estava contando. Você vai contar agora para nós sobre as experiências que você teve dentro dessa casa, né, de prostituição. Muitas, mas você relatou 3 para mim, que é bem forte, né? Então você pode relatar para os meus irmãos que estão aí, nossos irmãos, né, que estão nos acompanhando, para eles entenderem que o diabo ele veio para matar, roubar e destruir vida, destruir almas. E nesse momento eu tenho certeza que tem pessoas que estão espalhadas para os 4 cantos da terra, que está levando uma vida de engano também, como você levou uma vida de 14 anos de engano. Teve várias situações, mas como eu relatei ao pastor, eu vou mencionar 3, porque senão é muita coisa. Sim. Teve uma certa ocasião, tinha muito movimento na boate, então tem dias que é fluxo intenso. E no meio da bebedeira, né, drogas, porque fui estimulado também
a usar drogas. Então, a maioria das pessoas que trabalham nisso, elas começam a se afundar no álcool e na droga, né? Então, teve uma menina da casa que ela começou a manifestar dentro da casa e andar pelo salão. Terrível, né? Meu Deus. Então ela manifestou e ela começava exatamente como está nos vídeos também da Reage, se torcer, né? Mesmo os movimentos, tudo Isso, torto. Assim. tudo torto, ver que não é a mesma pessoa. Mas ela manifestava assim, sempre ou alguma vez só? Algumas vezes ela já tinha manifestado, mas que eu vi foi só aquela. Quando ela manifestava, o que acontecia? Alguém expulsava o demônio dela? Não, ela seguia as pessoas, ela focou numa das meninas e seguia essa menina. Então a dona, como ela trabalhava no batuque, assim, nesses lugares... E a parte desses lugares ocultos, né? Sim. Então ela acreditava naquilo, então ela fazia muitas coisas para atrair dinheiro para dentro da casa, homens... Então ela sempre trabalhava com isso. E essa menina, ela começou a andar pela casa. Então a dona pegou ela e trancou lá na salinha. Dentro de um quarto fechado. Ficou manifestado, levaram lá e fecharam. Isso, na cozinha. Na cozinha. Para deixar ela quieta lá, que uma hora ia passar, né? Então ninguém fazia nada em relação a ajudar. Era se manifestasse, pegava e botava lá até o demônio sair. E o incrível é que várias meninas, mulheres que trabalham nesses lugares, eles conhecem a palavra. Porque eu tinha pessoas próximas lá, que eu conversava bastante, então eu tentava interagir sempre com as meninas, de uma que ela ia na igreja evangélica, conhecia a verdade, e ao mesmo tempo ela fazia rituais para atrair dinheiro. Vocês estão vendo que sempre eu falo isso, meus irmãos? Sempre eu falo nas lives que tem pessoas que vai na igreja e no outro dia está lá, né? Está lá no saravá, está lá no centro, está lá na prostituição. Assim também tem muitos, né, macumbeiro que bate tambor na sexta e no sábado está dentro da igreja por aí. Você está vendo como é que é? Exatamente. E às vezes ela pegava, fumava um cigarro, acredito que não era mais ela, né? E ela me chamava e falava assim: fuma esse cigarro porque tu vai ganhar dinheiro. Eu fumava o cigarro e vinha dinheiro. Que às vezes eu me cansava. Me ensinava a pegar o cigarro, botar no canto, oferecer para tal entidade, né, que eles falavam. Daí eu botava, atraía dinheiro também. Então, e vinha mesmo? Vinha. Os homens entravam na casa, todas as mulheres eram colocadas uma do lado da outra, os caras vinham e olhavam eu. Enxergavam você, só no meio de todos ali via você. Sim, eles queriam eu. Porque assim, o demônio, ele cega as pessoas e deixa só aquela pessoa, aquela pessoa tá olhando. E chama, né, o demônio, a pombagira que está no corpo daquela pessoa, ele chama os olhares, por isso que eu olhava só para ele, né? E tirando essa experiência, teve mais duas, né? Sim. Tinha um cliente que ele vinha de longe nesta casa, então ele já vinha com muita droga. Muita droga. Então ele fumava pedra, trazia cocaína, porque as meninas, pelo menos no prostíbulo que eu tava, eu trabalhei em outros também, tá? Mas nesse que eu tava, que esse cliente vinha, ele trazia essa droga, escolhia as meninas, né? Que eu fui já com ele também, levava para o quarto e ele começava a usar. Então ele gostava que pegava a vela, pingava no corpo dele. Coisa satânica mesmo, né? Meu Deus. Isso. Depois dele usar um pouco de droga, ele pedia para amarrar o cabelo dele, botar sutiã, pegar roupas de mulher, botar nele. Começava a transformação. Sim, começava a transformação. Chegava um ponto que ele trazia, né, um salto, e ele pegava e descia, porque os quartos eram em cima. Então ele pegava e descia no salão com todos os clientes na casa e se transformava. O nome que ele usava lá
era a Jéssica. Então ele pegava e descia e desfilava, né? Então ele se transformava mesmo. Você vê que como que o diabo é? A pessoa, ela tinha uma vida normal lá fora e ela vinha para dentro e ali o demônio possuía e transformava e usava o nome de fantasia, né? Para satisfazer, né, a vontade do demônio, né? Porque a pessoa ali nem lembrava mais, outro dia nem sabia o que estava acontecendo mais. Isso aí foi mais uma da experiência, né, com o cliente. E a terceira? Sim, a terceira, várias vezes, às vezes nós pegava e saía para festa depois do dia de trabalho, né? Então, muitas das vezes também queria dormir dentro da boate porque era muito cansaço, né? Outros queriam prolongar o uso de drogas dentro da casa. Então, uma menina, ela convidou, né, outras meninas para dormir lá com ela, só que ninguém quis naquela noite. Então, ela ficou sozinha. E ela começou a usar a droga no salão sozinha. E ela relatou que quando ela estava, né, ali no salão, veio um homem alto, da cor escura. Então, isso, um vulto preto, mas em forma de pessoa nítida. E sentou do lado dela e começou a passar a mão nela e falar uma língua que ela não conhecia. Não entendia nada. Não. E ela disse que ele ia dentro lá do open bar, vamos dizer assim, que é o lugar onde fica, né, as bebidas, pegava a bebida, trazia para ela, só que ela queria se livrar e não conseguia, porque a droga chega a um ponto que ela anestesia teu corpo, então tu fica meio que sem reação, né? Então ela não conseguia sair do lugar. Ela disse que quando ela conseguiu sair do lugar, ela correu e esse demônio, né, começou a seguir ela. E ela relatou que depois no quarto era alguém de chapéu preto e capa preta. É aquele demônio capa preta que aparece para milhares de pessoas, né? Que a pessoa vê um vulto preto, né, com um chapéu preto. Esse é um demônio chamado capa preta. Ele é terrível, esse demônio. Sim. Aí a primeira coisa que veio na cabeça dela foi pegar todos os lençóis da cama, porque tinha uns 4 quartos, amarrou tudo, juntou um cobertor, enrolou nela, mas a boate ela tinha mais ou menos 2 quartos, que era onde tinha janela, porque não tinha janela aberta nos outros andares, né? Porque tinha que abafar o som. Então, era no terceiro andar, ela pegou, amarrou todos os lençóis e começou a descer, só que não deu muito certo. Logo que ela começou a descer, rebentou aquilo lá. Satanás, né? Sim. Querendo matar, ceifar a vida, né? Rebentou, ela caiu na calçada e ficou um bom tempo lá estirada. Mas não morreu. Não, ela quebrou ossos. Que chegou a quebrar. Sim, quebrou. Deus ainda protegeu da morte, né? Isso aí foi um pouco das experiências que você teve nessas boates, né? Mas sim, foi muito mais, né? Foi muito mais. Se ele contar aqui, ele já foi tentar esfaquear ele, né? Nossa, aconteceu muita coisa, mas não dá tempo. Não dá tempo de nós estar relatando tudo isso aqui. Então agora você adianta um pouco e conta para os irmãos sobre que você saiu de lá, você saiu da boate, né? Sim. Nesse lugar depois eu começava, depois de um certo período, eu comecei a trabalhar em outra boate também, em outro lugar. Então eu fazia um horário das 9 às 10 nesse lugar, depois ia no outro lugar das 10 às 5 da manhã, praticamente não tinha vida, né? Então o inimigo ele dá bastante dinheiro, só que como com a bebida, drogas, o mesmo jeito que ele dá e tira, né? Ele tira o dinheiro. O dinheiro entra só para te segurar, né? Sim. Para segurar. Mas você não vê esse dinheiro, porque esse dinheiro ele vai embora, né? Porque é um dinheiro que Satanás está te dando. Sim. E começava uma vida de depressão também, porque eu não queria ficar sozinha. Então eu ia, me prostituía. Nos finais de semana, como não tinha boate, eu ia para outras que era viradas, né? Então ia até as 10 da manhã, outra até 1, e não parava.
era muita depressão. E eu queria mudar, né? Queria ser mulher. E aí, nessa outra boate à noite, eu conheci uma pessoa, né? E aí teve a oportunidade eu vi uma oportunidade de eu sair dessa vida, né? Fui, casei com essa pessoa, tive um relacionamento de 3 anos. Com uma pessoa do mesmo sexo? Isso. E aí, no começo, ele não queria que eu trabalhasse lá, porque ele me conheceu lá. Então, ele tinha um salário. Ele não trabalhava também, então ele ficava o dia inteiro em casa. Só que ele tinha problemas também. Então, muitas pessoas falam sobre fobia social. Então, ele não conseguia falar quando tinha muitas pessoas. E o jeito que ele achou de falar foi através do álcool. Então, ele bebia se deixasse 24 horas por dia. A estratégia de Satanás, meus irmãos, sempre vai levar a pessoa a estar praticando aquilo que ele quer, entendeu? Ou álcool, bebida, alguma coisa ele vai dar para a pessoa. Ó, se você beber, você consegue, entendeu? Olha para você ver. Sim, a chegar ao ponto muitas vezes, porque depois eu falei que não tinha como viver daquele jeito, então ele tentava, né, esconder, saía pra rua porque ele me trancava em casa, fechava todas as portas, guardava a chave para eu não ter risco de eu fugir dele, isso. E aí ele escondia muitas vezes cachaça, até no litro de leite. Então ele tirava todo o leite e botava lá álcool para não desconfiar. Mas não tinha como, porque no momento que ele começava a tomar uns gole, ele já mudava totalmente o jeito. Ficar transformado. Sim. E você relatou também que um dia ele manifestou também, né? Sim, ele manifestou. Ele não me deixava dormir, então eu dormia muito pouco, que eu pensei na minha cabeça, porque eu não estava usando, né? Não estava bebendo, não queria aquilo lá que eu tinha na boate. Então, só que teve um momento que não tinha mais como, eu estava brigando demais com ele. Aí eu pensei, né, se tu não consegue contra ele, una-se a ele. Comecei a beber e a usar droga junto com ele. Mas as coisas só foi desandando. Foi só afundando, né? Isso. Pegava o único dinheiro que tinha, muitas vezes pegar até um eletrônico e ir lá trocar por drogas, né? Viciado, né? Sim. Aí uma certa ocasião, com a possibilidade de eu dormir, ele também, porque ele ficava direto, só que tinha um momento que o corpo não aguentava, a gente dormindo, do nada ele deu um berro bem alto, demoníaco mesmo, e levantou as mãos para cima e começou a torcer as mãos, como um manifesto. E eu, ali já estava manifestado, né? Sim. Aí começou a espumar pela boca e se tremelicar. Peguei e liguei pra mãe dele e corri pra porta, porque era bem longe do quarto, mas a porta ficava aberta. E aí ele começou e eu falei, olha, ele vai morrer. Comecei a gritar, só que eu tava trancado porque ele guardava toda a chave, fechava tudo, não tinha como eu sair. Aí quando eu olhei pro quarto, ele levantou rapidamente e sentou, muito ali ele rápido. Voltou normal, né? Voltou praticamente normal. Sim, como ele voltou, estava tremelicando naquela situação, né, de manifesto, e sentou muito rápido na cama, virou o rosto para mim e falou comigo, eu vou te matar, mas com uma voz tenebrosa, né, que a pessoa sabe, porque como eu conhecia a palavra, eu já sabia que era demônios. Estava manifestado, né, no corpo. Sim, e ele e a família dele também ia no centro espírita, então eles acreditavam. Tava tudo errado, né? Tudo com a vida mesmo, tudo distorcido ali, né? Sim, eles acreditavam naquilo. Mas depois disso aí, ali você já tinha implantado já o silicone? Sim. Ali já tinha. Sim, o silicone foi lá nos 17 anos ainda, lá quando atrás, eu trabalhava no começo, lá né? no... Esse ponto a gente pulou ali. Mas relata agora que você quase morreu, né? Chega nesse ponto agora que você, por causa desse silicone, você foi internado e que quase foi a óbito, né? Sim. Aí, com essa vida de depressão, eu falei pra mim que eu não poderia mais viver com aquela pessoa, né? Mas sempre quando eu ia embora, via a família dele e falava, volta, ele gosta muito de você. Então vinha aquilo na minha mente e eu sempre acabava voltando. Só que teve um momento que eu disse que não queria mais. Então comecei a vir para Caxias, né? Caxias do Sul ali.
E aí, comecei a usar droga ali também. O inimigo usa de todas as formas, porque eu não conhecia, né, a cidade, não sabia como era, mas o inimigo usa pessoas para te mostrar, né, o lado ruim das coisas. E aí, começou a dar um problema no silicone. Então, infeccionou. Ele começou a ficar como uma pedra dura, ergueu, né, uma bolhazinha e começou a expulsar um pus por ali. Então começou, só que isso daí eu prolonguei muito tempo, uns 3 anos, né? Então eu não ia atrás porque não tinha como, né? Não ia atrás de médico. Então ali, com a minha mãe, né, eu acabei indo lá no posto. Quando o médico analisou, ele falou, tem que ir, tem que ver isso aí. Daí ele encaminhou, né, para UX, que é um centro lá especializado, bem grande na região de Caxias do Sul. E aí, quando eu falei com os médicos e mostrei, eles falaram assim para mim, tu não vai sair daqui, nós vamos dar baixa agora em você, porque você pode vir a óbito a qualquer momento. Quando ele falou isso, ele viu que a situação era grave, por isso que o médico falou isso? Sim. Que a situação estava muito grave para o médico falar isso para você, né? Sim, estava muito alongado, muito avançado, né, a situação. Então eu peguei e falei, não tem ninguém aqui comigo, eu não vou fazer isso aí, não. E daí eles pegaram um papel, um termo, né, que se eu viesse a óbito, não era responsabilidade deles. Assinei e voltei para casa. Aí marquei para outra semana, fui. Aí foi uma pessoa que me acompanhou, né? E quando eu entrei, se eu não me falha a memória, eu entrei umas 8 horas para a sala de cirurgia. Eu saí mais ou menos umas 14. A pessoa que foi comigo, ela falou que chegou um ponto que a médica veio e falou para a pessoa que me acompanhava para ser forte, porque talvez eu não voltava. Porque era mais certo que eu vinha a óbito, porque a situação estava muito avançada. Então, a infecção já estava quase generalizada. Eles precisavam fazer muitas raspagens, E quando eu acordei, eu notei que eles tinham me amarrado, né, na cama. Não sei informar, porque eu não perguntei à médica, mas acredito que eu devo ter convulsionado ou... eles tiveram que me reanimar porque tinha marcas de arranhões no meu braço. Então ali foi mais um livramento de Deus, né? Então eu fui para a sala de recuperação. Ali conheci uma irmã, né? Ela falou da palavra. E como eu conhecia, eu pensei, vou buscar Deus. Então ali eu comecei a frequentar a igreja, né? Então eu ia numa igreja lá na cidade, comecei a trabalhar como panfletagem, depois eu fui promotor e depois eu tive um trabalho daí fixo lá naquela cidade, né? Então eu fui trabalhando tudo como Roberta, no engano, né, do inimigo, porque... Ali você vivia a fantasia mesmo como uma mulher, né? Sim, porque era exatamente... Só que dentro de vocês não era aquilo que você vivia, né? Sim, porque era exatamente o que eu queria. Então o demônio, Satanás me deu tudo o que eu queria. Você quer ser mulher? Ele arquitetou um projeto lá no inferno e trouxe, né, a mulher que ele queria que eu fosse, porque ninguém dizia que eu não era mulher, né? Você conseguia enganar todo mundo, manipulava a situação facilmente. É a cegueira espiritual, né? Então tem muitos que estão com os olhos vendados, né? Às vezes ia na igreja, ninguém desconfiava. Na igreja lá que você ia, você frequentou um bom tempo, né? Um bom tempo, uns 4 anos. 4 anos. E daí, a hora que despertou essa vontade, né, de você largar a mão de tudo isso aí, porque você viu que aquilo ali ia te levar para o inferno, que aquilo lá não estava certo, que era a vida de engano, que você estava vivendo uma fantasia, que quando você entrava no teu quarto e ia tomar um banho, o que acontecia? Quando você entrava no chuveiro, batia
uma angústia, uma tristeza, um remorso? Sim, a angústia vem, a depressão vem, porque por mais que tu mude tudo, tu sabe que não é aquilo, tu sabe que tá errado, né? Então, tu sabe que alguma hora virá à tona, né? Então, eu precisava mudar esse rumo da minha vida, porque como eu conhecia a palavra, eu sabia que eu tinha que me libertar disso. Mas aí eu comecei a procurar, né, ver vídeos, e eu comecei com uma irmã a ter... A irmã da igreja. Isso, uma irmã da igreja. E foi através da irmã que você conheceu o canal nosso, isso? Isso, porque na minha cabeça eu tinha que sair de Caxias do Sul, porque ela me prendia muito nessa situação. Então todo mundo me conhecia, não tinha como. Na minha cabeça eu precisava sair, eu pedia muito para Deus, né, para dar uma direção. E essa irmã, ela indicou, né, o canal. Ela conhecia já nós, ela acompanha nós, né, também, né? Ela acompanha, sim. Ela conhecia, ela me passou. E eu comecei a ver os vídeos. Comecei a ver um, ver outro. Porque tem muitos canais que eu via, mas não tinha vontade de ver outros vídeos. Então, e um vídeo e pronto, esquecia, né? Sim. E quando você chegou no nosso canal, você assistiu aquele, um vídeo foi passando para o outro e foi te despertando mais. Sim, as lives também. Bem lembrado de uma situação que eu vi uma live do pastor Flávio, que ele comentou na live que você não pode destruir o templo, né, do Espírito Santo. Eu lembro dessa live que eu fiz, né? Sim. E aí que o templo não se destruía somente por fora, mas por dentro também. Isso, eu fiz essa live, não cortando um pouquinho, só para eles entenderem mais. Quando nós destrói o templo, muitos pensam que é só por fora, né? Só mexendo, colocando tatuagem, brinco, batom. Não. A partir do momento que você está tomando bebida alcoólica, usando droga, está destruindo o templo também. Só que não é só isso. Se você come um alimento que você sabe que está destruindo o templo, que está fazendo mal para você, também é pecado. E essa live, ela é muito profunda. Se você não assistiu ainda, eu peço que você volte aí os vídeos que está logo abaixo e assista essa live que despertou ele. Foi nesse momento que você pensou, falou, meu Deus, eu tenho que tomar uma decisão mesmo. Sim, porque daí eu tomava hormônios ainda, então eu pensei, não posso estar destruindo mais. Parei, né, com tudo, começou a trabalhar o agir de Deus, larguei as maquiagens, peguei, não doei porque eu sabia que eu ia acabar errando também, doando, então eu peguei, quebrei todas as maquiagens, peguei a minha chapinha, que eu fazia chapinha, cortei toda ela, botei no lixo e fui me desfazendo, então me despertava, né, pra eu mudar. Pra se limpando, né? Sim. Mas daí eu precisava ainda, né, de uma libertação maior. Eu pensava na minha cabeça. Mais profundo, né? Isso. Aí eu comecei a pensar, né, como que eu ia fazer para ir embora. Porque como eu já tinha conquistado tudo lá, então eu tinha tudo. Tudo com uma pessoa... Nesse momento, você estava trabalhando, né? Sim, tudo com uma pessoa. Trabalhando, ele mostrou para mim as documentação, tudo com o outro nome, né? Nome de mulher. Tava numa empresa, tudo certinho. Sim, salário bom, tudo bom, pessoas que, inclusive quando eu fui pedir demissão, veio várias propostas para eu ficar, né? Só que eu não queria mais ficar numa vida de mentira. Então eu pensei, agora, só que eu tinha falado, quando eu conheci o canal Resgatando Almas para Jesus, eu falei com Deus que no caso no ano de 2021, né? Eu ia tomar decisão se Deus me conservasse em vida, né? Porque, né, a morte ela pode vir que a gente nem percebe, mas isso. Se Deus me mantesse, né, me guardasse, eu ia fazer a vontade dele, ia dar o meu testemunho, ia seguir, né, a verdade. E aí chegou o momento, né? Aí, nesse momento, você acordou, deu um estralo assim, não, tô abandonando tudo, vou pedir a conta e vou para Ponta Grossa, para o Paraná. Tentou contato conosco, não conseguiu? Isso.
Aí eu tentei contato, não consegui, porque o pastor Flávio e a irmã Gisele, eles têm bastante, né, contatos, às vezes quase pra você impossível. ver, tem muito, hoje mesmo tem uma pessoa que ficou brava comigo, né? Não atende o telefone. Eu falei, meu irmão, se você soubesse como é que é a nossa vida. Ele viu, né? Não temos tempo pra nada, né? Sim. Aqui, o dia todo correndo pra lá, correndo pra cá, correndo pra lá, pra cá. Não fico no celular, meus irmãos. Aqui é correria. Hoje, ponto de pregação, e falta um lado de tinta, e corre pra lá, e busca uma ferramenta aqui. Essa é a nossa vida aqui. Ele tentou contato conosco e não conseguiu. Daí, tomou a decisão de vir direto, sem conversar com nós mesmo. Sim, foi pela fé mesmo. Então, peguei, já acordei, né, preocupado, porque a gente é carne, né? Não dá pra dizer que a gente... Comecei ler a palavra e eu falei, Deus, é agora. Já tinha avisado então a minha chefe, escrevi à mão a minha demissão. Não sabia muito bem como funciona, porque foi muito tempo. Eu fiquei 3 anos nessa empresa, quase 3 anos de carteira assinada. Foi o primeiro emprego registrado? Não, foi o segundo. O segundo. Isso. E para eles entenderem, você faz quantos dias que chegou aqui? Eu cheguei na quarta-feira. Quarta-feira passada? Isso. Isso. Vai fazer 7 dias, quarta agora então. Sim. Então, ele veio, ainda está em pendência da empresa para acertar, tem muita coisa para ele fazer. Mostra o cabelo seu, como é o tamanho que tá. O cabelo dele tá assim ainda. Ele vai voltar para lá, né, acertar tudo que ele tem que acertar lá ainda, voltando para cá. Vocês vão continuar vendo, né, esse testemunho dele, que ele vai contar muita coisa ainda. Vai ver o corte de cabelo, que ele vai cortar o cabelo, né? Você vai cortar o cabelo, porque ele não quer mais essa vida enganosa. Ele não aguenta mais viver uma vida mentirosa. Então ele quer ser o Rudinei, né? Aquele que Jesus fez, né? Não o que o diabo estava querendo que ele fosse. Então, o testemunho dele é muito forte, é muito profundo. Porque ele enganava, o diabo enganava, tudo que estava em volta dele era manipulado. Mas Jesus Cristo despertou ele, veio para lá, chegou aqui. A hora que você chegou aqui, como que foi, Rodinei? Você ficou na frente, tinha alguém aqui? Porque eu não vi quando você chegou. Sim. Aí, lá no trabalho mesmo, pedi demissão, fui mal pro carro. Já começou a passar mal já no momento que pediu a conta para vir para cá. Isso, porque o inimigo sabe, né? Como ele sabe, né? Entrei no carro, falei com Jesus, tirei todas as coisas do banco do carro, falei, Jesus, senta aqui, né, do meu lado e me leva em segurança, porque eu nunca tinha feito uma viagem tão longa, porque de Caxias do Sul para cá é umas 12 horas para mais de viagem, é muito longe. Então eu vim na fé, eu vim chorando, gemendo, mas confiando que Deus ia fazer algo, né? Então cheguei aqui, mais ou menos 1h, e o inimigo já começou a bombardear na minha cabeça, né? Se eu não conseguir falar, vou ter que voltar, como que vai ser? Eram muitos pensamentos. Eu fiquei em prantos, chorando ali no centro. Peguei, botei no GPS e vim até aqui a Reage. Achou daí a localização aqui. Fiquei esperando, né? Aí quando começou o culto, entrei aqui na igreja, fui muito bem recebido, né? As irmãs acharam que eu era mulher, então vieram todas, abraçaram, todas. Tava tudo do jeito que você saiu de lá, né? Veio do jeito de mulher, né? O vestido de mulher, do jeito que ela saiu, que ele saiu de lá, ele chegou aqui. Isso, se os irmãos vê lá na live do dia 19, aparece eu lá no canto. Lá atrás, né? Lá no último banco lá, né? Isso. Aí eu fiquei lá, fui muito bem recebido, não tinha conversado com o pastor Flávio e nem a irmã Gisele, porque a minha intenção era chegar, falar um pouco com eles, né? Explicar a situação e depois ir para o culto, mas é do jeito que Deus quer e não o jeito que nós queremos, né? Mas depois, Deus me deu a oportunidade de conversar, né? Com a irmã Gisele, conversei com a irmã Gisele ali, depois com o pastor Flávio, daí no outro dia marcamos para conversar, aí eu relatei toda a situação e hoje eu estou aqui, para a glória de Jesus. Glória a Deus, né? Aqui é só o primeiro passo, né, da transformação do Rodinei, porque Deus está trabalhando na vida do nosso irmão Rodinei, né? Agora ele vai cortar o cabelo, Deus vai prover para tirar, né, o implante, né, que colocou aí o silicone,
que custa dinheiro, não é barato. Eu creio, Rodinei, que Deus vai preparar tudo, filho. Eu creio também. Eu creio no Deus do impossível. Eu creio no Deus que tem o poder na mão. Porque é assim, ó, aonde nós vamos, Deus está conosco. Quando a gente foi começar esse ponto de pregação, eu olhei para aquele lugar e falei, meu Deus, como que vai ser? Nós não temos dinheiro para começar isso aqui. Mas eu sabia que Deus estava no negócio. Deus estava ali. E nós começamos. E Deus foi provendo. Está quase pronto para nós mostrar para vocês as primeiras almas que serão ganhadas lá. Então, isso aí fica para depois, para me contar para vocês as bênçãos que chegou nas nossas mãos, né? Chegou porque o Senhor proveu. E para a vida do Rodinei, vai prover também. Por quê? Porque Deus está olhando do alto do céu. Então, agora fica para os críticos, né? Aqueles que criticam essa obra, falam mal, que nós somos falsos profetas, e fala que é isso, fala aquilo. Olha para você ver. Uma alma está sendo resgatada. Por isso, esse nome é muito forte. Resgatando alma para Jesus. Você parou para você pensar isso? É um nome revelado por Deus. É um nome muito forte esse ministério. Resgatando almas para Jesus. Então é forte demais. Então a alma está sendo resgatada aqui, ó. Essa alma, ela precisa de ajuda, ela precisa de pessoas para acolher, falar, estamos juntos, vamos orar, você está aqui, Deus vai entrar com providência, Deus já está provendo, você está entendendo? Porque muitos lugares, se chegar assim, é excluído, meu irmão, não dão atenção não. Exatamente, tem muitos travestis, né, que eu fiquei sabendo que vão nas igrejas, as pessoas têm preconceito, não dão nem a mão, quanto menos ainda um abraço. Então vivem numa vida de depressão. Pessoas que estão evangelizando e preferem atravessar a rua. Olha, isso é sério, hein, meus irmãos? Olha, crente fazendo isso. Crente de chegar a desviar a rua de um lado para lá, para não entregar um folheto, meu irmão. É brincadeira isso aí, né? E estão aprisionados, precisando de ajuda, né? Tem muito deles que choram, tem depressão, porque eu convivi, apesar que mesmo que eu trabalhava com as mulheres, eu ia para lugares que também tinham travesti, e a vida deles era bem sofrida, era uma prisão espiritual mesmo. Prisão espiritual, você falou a palavra certa, prisão espiritual. São almas que estão aprisionadas, acorrentadas e precisa de ajuda. Precisa de homens e mulheres de Deus que tenham coragem de pregar para eles. Coragem de ir lá e falar assim, filho, Jesus pode mudar o teu cativeiro. Jesus pode transformar a tua vida. Mas o que acontece? Eles fogem, né? Não tem coragem de pregar a verdade. Olha para você ver a importância do canal. Através de uma live, despertou o Rodinei, deu coragem para ele ir em frente, para ele vir até Ponta Grossa, chegar até aqui. Por isso que Jesus falou para mim, quando esse ministério era para ser aberto, né? A inauguração desse ministério, ele falou, muitos não vão querer, que moram aqui em Ponta Grossa, não vão querer, mas eu vou enviar pessoas de longe, para vir aqui, para que o meu nome seja glorificado, o meu nome seja exaltado e engrandecido. Então, só tem 1 ano de ministério aqui, 1 ano, olha o tanto de coisa que tem acontecido. E olha o testemunho desse jovem, né? Isso aqui não contou nada para vocês. Tem muita coisa, né, Rodinei? Tem muita coisa. Muita coisa demais para contar ainda. Se eu fosse falar detalhadamente todas as situações de livramento de morte, de situações dentro da boate, eu ia levar um dia todo falando. É muitas coisas. Mas ele vai contar em parte depois do testemunho, tá? Para vocês entenderem, para despertar irmãos, despertar, né, pessoas que estão vivendo a mesma vida que ele vivia, né? Ele é o Rodinei, vivia como Roberta, como Priscila, usava outros nomes de mulher, documentação toda mudada, toda transformada, estava numa empresa, trabalhando como uma mulher na empresa. Então, olha para você ver a situação que chegou à vida do nosso irmão Rodinei. Mas chegou uma hora que Deus entrou na vida dele e libertou ele dessa escravidão. Você quer mudar de vida, Rodinei? Quero sim. Quer ser um servo de Deus, Rodinei? Sim. Fazer a obra de Deus Glória a Deus. E morar no céu, né, filho? Sim.
E nós estamos aqui para te ajudar. Nós vamos te ajudar naquilo que tiver no nosso alcance. Aquilo que não tiver no nosso alcance, nós temos Deus. Amém. Eu creio. Eita glória! Glória a Deus. Nós temos Jesus, o Deus do impossível, que muda a situação, né? Era para ter morrido em várias ciladas do diabo. Mas lá naquele hospital também, o próprio médico já não estava acreditando, que já estava alertando, que não tinha jeito de sair de lá, né? Que era arriscado, que podia morrer naquela cirurgia. Mas Deus tinha um projeto na vida desse jovem. E hoje ele está aqui, nosso irmão Rodinei. Ele está voltando, né, lá para Caxias, resolver as pendências dele, da empresa, todas as coisas, mas está retornando para Ponta Grossa, está procurando uma casa aqui, né, filho? Sim. Tá quase todo dia procurando uma casa, que ele quer uma casa próxima à igreja, ele quer congregar aqui. Por causa do quê? Por causa da doutrina, que nós pregamos a verdade, que nós não massageamos o ego, né? Eu entreguei para ele o RI. O RI é estreito ou não é? Estreito. Muito estreito, né? Sim. Mas é isso que você quer para tua vida. É isso que eu quero. Mesmo se fosse mais estreito ainda, eu ia aceitar, porque eu quero ganhar vitória em nome de Jesus e morar no céu. Eu não quero mais ficar morar no engano. nas mansões celestiais. Não quer Nas mais mansões. viver. Não. Chega de engano, né? Chega de Chega de mentira. Chega Agora de daqui para frente você quer uma vida transparente, Rodinei. Sim. Com certeza. Nada mais de mentira, né? E eu tô aqui, eu sei como é. A igreja é uma bênção, é uma igreja diferente mesmo, né? Muito forte, a presença de Deus é muito forte. Inclusive ontem eu vim Passou mal. fazer a oração aqui, consegui fazer a oração, mas na hora do ensino começou a pegar fogo, eu não consegui, quase desmaiei. É muito forte mesmo a presença de Deus e a fúria do inimigo também. Mas em nome de Jesus vai dar tudo certo. Porque Aí, ó, Rodinei, ó a importância. Tem pessoas aí que tá passando como você, ó. Tô falando pra você que despertar pessoas. Tem pessoas agora na live junto conosco aí, meus irmãos, passando a mesma coisa que o Rodinei tá falando lá. A mesma coisa. Pessoas vivendo a vida enganada, a vida toda enganada, não tinham coragem de falar. Olha só, através desse testemunho seu, filho, vai despertar muitas almas. E vocês também, podem vir para Ponta Grossa, aqui ninguém vai te desprezar não, ninguém vai te tratar mal não. Aqui nós vamos te ajudar espiritualmente, vamos pregar a verdade e vamos. Não vamos massagear o pecado aqui, vamos pregar a verdade. Se quiser mudança, aqui nós estamos aqui para te ajudar. Pode continuar, Rodinei. glórias a Deus. Eu vou ali tossir ali no banheiro, tomar uma água. O Rodinei vai ficar falando aí, porque está alcançando Sim. as almas aí, meus irmãos. Irmãos, eu vivi uma vida de mentira. Então, se os irmãos aí estão vivendo o mesmo engano, com nomes trocados, então, vivendo com pessoas do mesmo sexo, é mentira. Porque Deus criou, já fala lá em Gênesis, homem a mulher e a mulher. Ele não criou um terceiro sexo. Isso é engano do inimigo. Não existe. E para a gente ter vitória e ganhar salvação através de Jesus Cristo, Filho de Deus, a gente tem que viver na verdade, na santificação do corpo, da alma e do espírito. Não vamos mais dar ouvidos para a voz do inimigo, né? Vamos largar as vaidades desse mundo, porque o inimigo, ele usa como prato cheio na nossa vida. Tudo que tu quer, tu ganha. Mas do mesmo jeito que tu ganha, ele tira, né? E o que Deus dá é eterno, né? A salvação é eterna. Jesus veio para nos libertar, porque a palavra fala, quando o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis libertos. Eita, glória, já está pregando a palavra de Deus, meu Glória Deus do céu. Vai ser usado na mão do Senhor, hein? Tá Glória pregando a palavra do Senhor já. É isso que Deus quer mudar pessoas, meus irmãos. Jesus Cristo veio para quem? Jesus Cristo veio para os pecadores. Ele veio por traficante, ele veio por prostituto, ele veio por macumbeiro, feiticeiro, por travesti, ele veio para esses daí. Agora cabe o povo ter coragem de pregar, os pregadores ter coragem de pregar que Jesus está às portas. Meus irmãos, ele não quer perder a salvação dele. Ele viu que nós estamos no final dos tempos, está se findando tudo. Ele quer entrar dentro da arca, né? Ir embora para o céu. É a melhor decisão da vida dele. Aceitou Jesus Cristo como o único Salvador, né? Sim, aceitou, já aceitei. Aceitou. E agora vai começar uma transformação agora, né? Para fora, vai cortar o cabelo. Deus vai dar condição, né? Para nós ajudar ele a tirar, né, o silicone, para ele ter uma vida normal, para não estar incomodando isso mais, porque incomoda, né, filho, agora? Sim, incomoda bastante.
Porque não é o natural, né? Porque Deus que é o nosso natural. Olha, tá aparecendo mais, hein? Chegando mais pessoas aí, ó, com a mesma situação sua, Rodinei. Sim. A mesma situação sua, filho. Presa num corpo, preso, né, numa vida de mentira, né, vivendo o engano a vida toda, 14 anos enganado por Satanás, 14 anos passando por uma pessoa que ele não é, vivendo a vida de Roberta, se ele é Rodinei. Como que pode o Satanás cegar e cega, né? Cega de uma forma sobrenatural, que até as pessoas que estão no teu lado não conseguem enxergar. Inclusive a minha família parece que tinha esquecido a pessoa que eu era. Era uma cegueira profunda. A própria família começou a tratar você como Roberta, como mulher, né? Sim. E deixando o Rodinei que Deus fez de lado. Mas só que, o que adianta? Deixou o cabelo comprido, colocou seios, né? O silicone ficou com seios, mas dentro dele estava o Rodinei. Dentro dele estava o Rodinei, porque ele entrava no quarto, ele chorava, a depressão vinha, né? E o inimigo sempre colocando na mente a morte. Você não vai lugar nenhum desse jeito, se você sair desse caminho. Mas é mentira. O caminho é Jesus Cristo. O caminho é Deus. Tem solução, né, Rodinei? Tem sim. Tem uma solução para a tua vida. E aqui está o nosso irmão Rodinei. Ele está, né, pronto para servir Jesus Cristo. Ele quer servir Jesus Cristo. Tudo que ele não fez em 14 anos da tua vida, agora você quer fazer, né, filho? Quero sim. Quais são os projetos daqui para frente, Rodinei? Servir a Deus. Servir a Deus, de evangelizar. Corpo, alma e espírito. Porque sem santificação ninguém verá o Senhor. Ninguém verá o Senhor. Então não adianta alimentar o ego. Então por que nós vamos perder a nossa salvação por pequenas coisas, né? Então vamos lá, o caminho é estreito, porque Jesus falou, né, que o caminho é estreito. Então vamos nos santificar, vamos buscar, porque o fim está próximo. Então tudo está se cumprindo como a palavra de Deus já nos fala. E eu deixo uma palavra para os irmãos, né, que estão vivendo a situação que eu vivia. Lembra dessa palavra? Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Tudo é possível para Deus, tá? Eu sei que é difícil tomar decisão, é para poucos, mas os corajosos, né, vão herdar. Aquele que perseverar até o fim será salvo. E nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus. Glória a Deus. É bem isso aí. Ah, mas eu fiz tanto pecado, pastor Flávio, tanta coisa, tanta imundícia. O sangue de Jesus, ele veio sobre esse mundo para limpar os nossos pecados. Por isso que o Cordeiro veio, vocês estão entendendo? Para os pecadores da terra. Se você quiser ser limpo por esse sangue, só basta aceitar Jesus Cristo e abandonar as velhas práticas. E Ele te faz novo de novo, limpo. E Satanás nunca vai poder te acusar mais. A única coisa que ele vai poder falar para você, você quer saber? Ele vai falar assim: você era meu, eu te usava, eu fazia você como meu cavalo, mas agora eu não posso mais. Agora você é de quem? Ele vai apontar para cima, do homem de branco. Rodinei, é a melhor decisão sua, filho, foi vir para o caminho do Senhor. Então, eu vou deixar para vocês, né, as últimas palavras dele, que nós vamos encerrar. Já está quase na hora da campanha de 1 ano aqui no ministério. Dá um like, compartilha mesmo. Seja um evangelista online agora, nesse momento. Manda, conhece alguém que está nessa situação? Pega esse vídeo agora, meu irmão. Pega agora e manda para essa pessoa. Você conhece alguém, um amigo, um parente? Você conhece? Ah, eu conheço alguém, pastor Flávio. Eu conheço, é um amigo do meu filho, da minha filha. Pega essa live agora e manda para frente, para que vai despertar essa alma. Porque a tua parte você está fazendo, porque a minha eu estou fazendo, a nossa aqui nós estamos fazendo, ele está fazendo a dele e Jesus está fazendo a dele. Amém? Deixa as últimas palavras para os nossos irmãos, né? Para as pessoas que estão passando pela mesma situação sua, filho, né? Que estão numa boate, estão casados com pessoas do mesmo sexo. Deixa eu. Irmãos, vamos abrir os olhos, porque a cegueira espiritual, ela tá tremenda nesse mundo. Então, vamos nos libertar, deixar as coisas, a vaidade de lado. Vamos seguir a Jesus, porque a vinda está próximo.
pessoas que vivem nesses lugares, a depressão é profunda, eles precisam de ajuda. Vamos buscar essas almas, evangelizar, fazer o ID de Jesus, né? Nesses últimos tempos, porque o fim está próximo. E para os irmãos, né, que vivem uma vida como a minha, não podemos fazer como eu vivia, né? Não podemos fazer o que nós queremos. Se os irmãos for ver na palavra de Deus, lá em 1 Coríntios 6,19, o nosso corpo é templo e morada do Espírito Santo de Deus. A gente não pode fazer dele o que a gente quer, porque é de Deus. A gente vai ter que prestar conta naquele dia. Nada se passa diante dos olhos de Deus. Ele contempla todas as coisas. Vamos buscar essas almas, vamos mostrar para elas, né, que o erro, o inimigo, ele está aí e ele está cada vez mais furioso, porque ele não quer que a igreja pregue a verdade. Então ele tenta botar as coisas do inimigo dentro da igreja, mas em nome de Jesus ainda há igreja viva na terra, igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, Deus Pai Todo-Poderoso que está no céu. Amém, glória a Deus. Amém, meus irmãos. Vocês puderam sentir, né, um pouquinho do testemunho, como é forte, né? Ele tem muitas fotos dele, né, transformado, mudado como uma mulher, mas nunca foi mulher. Só uma imagem criada de engano, enganou, né, pessoas, ele mesmo sendo enganado, e despertou, graças a Deus despertou uma alma através, né, da verdade, está aqui hoje, e depois vocês vão ver, né, a transformação, cabelo cortado como homem, né, e nós vamos ajudar ele, tá procurando uma casa, vai vir morar para cá, né, o mais rápido possível, né, filho? Sim. Só vai lá resolver o que tiver de resolver e já está retornando. Sim. Não quer mais vida errada, não quer mais viver no engano, ele quer ir morar no céu. Então, você que está do outro lado, se a tua vida chega um pouquinho perto dessa daqui, então tem jeito para você, né? Sim, tem e jeito. Irmãos, não se tardam, tá? Porque o dia de amanhã pertence a Deus. Hoje nós estamos aqui, amanhã a gente pode não estar mais. Só Deus sabe o dia que a gente vai partir. E para onde vai a tua alma, né? Só tem 2 caminhos, ou é céu ou é inferno. E de lá nunca mais sai. Então vamos despertar, vamos buscar a verdade, vamos nos consertar, né? Porque a nossa vitória está em Jesus e nós queremos morar no céu. Olha, é profundo, não dá vontade de desligar essa live, sabe por quê? Porque não é a palavra do pastor Flávio que está saindo aqui, é de uma pessoa que estava do outro lado, né? Vivendo uma vida enganada, uma vida de ilusão, e acordou, caiu a cegueira espiritual, saiu, e quer morar no céu. Mesma coisa quando você estava lá fora, né, no engano. Agora é com os crentes, né? Você servo que está acompanhando, pastor, eu sou servo, eu estou na verdade, com você também. Um dia você também estava na podridão. Um dia você estava no lamaçal do pecado. Um dia você estava na cachaça, na bebedeira, não estava? No jogo de futebol, jogando snooker, né, aquelas bolas nas mesas, cheirando cocaína, cigarro, vivendo, né, uma vida dupla, né, saindo com homem, com mulher, tava com a vida velha uma bagunça, e Deus mudou a tua história. Hoje você é um servo de Deus. Então vamos fazer a nossa parte, meus irmãos. Vamos fazer a nossa parte. O que Jesus falou? Ide pregar o evangelho a toda criatura. Aquele que crê e for batizado, esse será salvo. Mas aquele que não crê, ele já está condenado. Então, a minha parte eu estou fazendo, meu irmão. E vamos trabalhar para o reino do Senhor, que logo, logo vai acabar. Não vão poder mais fazer isso que nós estamos fazendo aqui, tá bom? É um alerta para você. Desperta, tu que dorme, desperta. Desperta, venha para a luz. Pastor Flávio, quero conhecer a Reage. Onde está a Reage? A Resgatando Almas para Jesus. A Resgatando Almas para Jesus está em Ponta Grossa, no estado do Paraná. A rua aqui é Rua Sebastião Basto, o número 228. Venha para cá assistir um culto, tá bom? Agenda, tem uma casa aqui da igreja, né? Construída para isso. Tiver uma casa da pastoral, ele tá ali. Você pagou alguma coisa para estar aqui, filho? Não. Nem um centavo, né? Então,
Aqui é assim que funciona. Por isso que muitos nos criticam, fala mal, levanta falso testemunho. Mas Deus está vendo, hein? Jesus está vendo tudo. E Ele é o que nos justifica. Tá bom? Paz do Senhor. Deus abençoe a tua vida, a tua casa e a tua família. Compartilha essa live aí, tá bom? Dá um like e compartilha. Amém? Paz do Senhor Jesus Cristo, irmãos. Deus abençoe. Amém. Fica com Deus, povo de Deus. Deus abençoe.